2025 está chegando ao fim e nesse ano nós tivemos 134 comandantes incomuns lançados pela Wizards. E hoje eu trago para vocês o meu top 3 de Incommanders de 2025, que eu já postei faz um tempinho ali no Instagram, mas eu vou dar algumas dicas e algumas cartas que funcionam muito bem nesses decks. E se você está chegando aqui agora e não me conhece, muito prazer, eu sou o Luiz Júnior, criador do Incommander lá no Instagram, e resolvi dar minhas caras aqui no YouTube para me aprofundar um pouquinho mais nesse mundo maravilhoso do Incommander. Então, já se inscreve aí, segue a gente, já dá aquele like maroto no vídeo e bora para esse top 3. Bom, e antes de ir para o nosso top 3, eu venho contar aqui para vocês que como eu venho do Instagram já tem um tempinho, eu já tenho as minhas lojas parceiras, né? Então eu vou deixar aqui embaixo a logo de todas elas para vocês conhecerem. E na descrição do vídeo eu vou deixar o link e o cupom de desconto para vocês aproveitarem aquele descontinho maravilhoso. E ó, não tem só carta, tá? Tem deckbox, tem roupa, enfim, tem muita coisa para vocês aproveitarem. Fechado? Então, bora para o número 3. Bom, e na terceira posição aqui eu coloquei a Black Waltz número 3. Ela é uma criatura Rakdos de 4 manas, sendo duas quaisquer, uma preta e uma vermelha, 2/2, voar e Death Touch. E toda vez que você jogar uma mágica não criatura, ela vai causar 2 pontos de dano a cada oponente. Eu comentei lá no Instagram que eu faria uma build para esse deck aqui mais control, mas você também pode montar alguma coisa mais voltada para o burn, voltada para criar várias fichinhas, enfim, tem muita coisa que dá para fazer com ela. Mas eu montaria uma shell ali mais de controle, principalmente com essa habilidade, porque a cada mágica que a gente faça, por exemplo, o nosso adversário sacrificar alguma coisa, ele vai tomar 2, os outros também vão tomar 2 de dano. Se você fizer ele descartar, os outros também vão tomar 2 de dano. Então, você sempre vai acabar atacando a mesa inteira e vai se beneficiar disso, porque eles vão perder criaturas, vão perder cartas da mão, vão perder cartas do cemitério, enfim. Tem muita coisa que dá pra fazer com essa aqui. Então eu vou dar algumas dicas de cartas que podem funcionar no deck da Black Waltz. Eu vou começar falando de algumas cartas da própria coleção de Final Fantasy que funcionam super bem no deck da Black. A primeira é a Black Mage's Rod. É um artefato equipamento de 2 manas, sendo uma qualquer e uma preta. Ele tem Job Select, que quando ele entra, você cria um herói 1/1 e anexa esse equipamento nele. E aí a criatura vai ganhar mais 1/0 e ela vai ter uma habilidade super parecida com a nossa comandante. Só que ao invés de dar 2 pontos de dano a cada oponente, ela vai dar 1 ponto de dano a cada oponente. Então aí você já potencializa o dano dela. Ao invés de ser 2, serão 3. Mais uma carta aqui é o Circle of Power. É um feitiço de 4 manas, sendo 3 quaisquer uma preta. Você compra 2 cartas e você perde 2 pontos de vida. Mas aí você também vai criar um maguinho 0/1 que tem a mesma habilidade do mago anterior, que ele também vai dar 1 ponto de dano a cada oponente cada vez que a gente jogar uma mágica não criatura. Mas além disso, ela vai dar mais 0 e lifelink para os nossos magos. Então a ideia é a gente ter várias dessas mágicas que criem esses maguinhos e depois usar o Circle of Power para tirar mais vidas dos nossos oponentes e ainda dar mais poder para esse monte de mago que a gente criou e acabar conseguindo ganhar o jogo na porrada. A gente tem também a Lindblom Industrial Regency, que além de ser um terreno que entra virado e gera uma mana vermelha, ela também é uma mágica instantânea, que por 3 manas, sendo 2 quaisquer uma vermelha, você cria um maguinho que também, a cada mágica que você joga, ele dá 1 de dano nos seus oponentes. Muito boa. Aqui a gente tem a Queen Brain, 3 manas 2/1 com Prowess, e toda vez que ela atacar, ela vai criar também um maguinho. Então, mais uma vez, nosso exército de magos crescendo. Transpose, uma mágica instantânea de 3 manas, que você vai comprar uma carta e descartar uma carta e vai perder 1 ponto de vida. Se você jogar essa mágica da sua mão, você vai criar mais um maguinho. E ela tem Rebound, que é quando você pode jogar... Se você jogar ela da sua mão, você exila ela e você vai jogar ela de novo no início da sua upkeep. Então você vai jogar ela da sua mão, vai comprar carta, vai descartar uma carta, vai perder 1 ponto de vida, vai fazer um maguinho e na sua próxima end step você vai jogar ela de novo, você já vai ter um mago no campo, você vai dar o dano em todo mundo, vai comprar, vai descartar, enfim, máquina. E a última carta de Final Fantasy aqui, que funciona super bem com a Black, é o Kuja, Genome Sorcerer. É uma criatura por 4 manas, sendo 2 quaisquer, uma preta e uma vermelha, 3/4, que no começo da sua end step você cria um maguinho 0/1 que dá dano em todo mundo, e se você controlar 4 ou mais magos, você transforma ele no Transkuja, Fate Defied, que aí ele diz que se um mago que você controla fosse dar dano a uma permanente ou um jogador, você vai dar o dobro daquele dano. Então pensa comigo, você fez tudo isso, criou vários magos, cada um deles está dando ali 1 de dano, nossa comandante está dando 2 de dano a cada mágica que a gente faz. Com o Trance,
ele vai dobrar. Então nosso comandante passa a dar 4 de dano e cada maguinho passa a dar 2 de dano em cada oponente. Ou seja, um raio mata quase todo mundo da mesa, praticamente, né? E aqui, só para exemplificar alguns exemplos de cartas que eu usaria nesse deck da Black, temos aqui a Crushing Disappointment. É uma instantânea de 4 manas, que cada jogador perde 2 pontos de vida e você compra 2 cartas. Então, por 4 manas, você vai dar 4 pontos de dano em cada adversário e você vai perder 2 pontos de vida e vai comprar 2 cartas. Muito, muito boa. Um exemplo de carta que vai te ajudar aqui, tanto no controle de mesa quanto no dano, é a Earthquake, famoso terremoto. Custa X e uma vermelha, ela vai dar X pontos de dano a cada criatura sem voar e a cada jogador. Nossa comandante tem voar, então esse efeito não vai pegar nela. Então você pode guardar ali o terremoto para quando a mesa dos seus oponentes estiverem muito ameaçadoras, e aí você faz um Earthquake para bastante, e aí você vai tirar pontos de vida deles, mais 2, por conta do efeito da nossa comandante, e ela vai ficar viva. Então caminho livre para ela descer a porrada neles. E um último exemplo aqui de carta que eu gosto muito em deck Rakdos Control é a Siphon Mind, que é um feitiço por 4 manas, sendo 3 quaisquer e um preto. Cada outro jogador vai descartar uma carta e você compra uma carta para cada carta descartada desse jeito. Ou seja, se você tiver 3 oponentes, cada um deles vai descartar uma carta e você vai comprar 3 cartas. Mas não só isso, eles vão descartar uma carta e tomar 2 pontos de dano por causa da Black. E é esse estilo de carta que a gente pretende colocar num deck de controle da Black. Vamos pro número 2 do nosso top 3. Em segundo lugar, eu coloquei Longshot, Rebel Bowman, que é uma criatura de 4 manas, sendo 3 quaisquer uma vermelha, 3/3, com alcance. As mágicas de não criatura que você jogar custam 1 a menos para serem jogadas, e toda vez que você jogar uma mágica de não criatura, ele vai dar 2 de dano a cada oponente. Olha que legal, a Longshot é uma carta que você pode colocar no deck da Black, que a gente comentou anteriormente. Mas eu montaria um deck da Longshot diferente do estilo do deck da Black. Por quê? Porque ela é mono-red. Então no mono-red eu iria completamente para a agressividade do Burn. E agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. A gente vai usar algumas criaturinhas vermelhas que também potencializam esse dano. Como por exemplo a Firebrand Archer, que é 2 manas 2/1. Toda vez que você jogar uma mágica que não seja de criatura, ela vai dar 1 ponto de dano a cada oponente. Mesma coisa que Sig Flame Breather, só que ao invés de ser 2/1, ele é 1/3 e tem o mesmo efeito da Firebrand. Então, os dois na mesa mais o Longshot já são 4 pontos de dano em cada oponente a cada mágica de não criatura que a gente jogar. Agora uma carta nova aqui que tem tudo para brilhar nesse deck da Longshot é o Electro, Assaulting Battery. Ele é uma criatura de 3 manas 2/3 com voar. Você não perde as manas vermelhas que você não usar durante as fases. Toda vez que você jogar uma mágica instantânea ou um feitiço, você gera uma mana vermelha, e quando ele sair do campo de batalha, você paga X, e se você fizer isso, ele dá X ponto de dano ao jogador alvo. Então, a cada mágica aqui que a gente fizer, ele vai gerar uma mana vermelha pra gente conseguir fazer uma nova mágica e ativar mais ainda o poder, o efeito da Longshot e das outras criaturinhas que a gente gerou em campo. E o importante é que você não precisa gastar essa mana no momento, você pode fazer ali um feitiço antes do combate, estoca a mana nele, depois você ataca, aí depois você pode usar o feitiço no pós-combate ali, na main phase 2, no início da end step, enfim. O Electro tem tudo para ser muito bom e ajudar muito esse deck da Longshot. Agora eu vou mostrar para vocês o tipo de carta de burn que eu usaria nesse deck, porque eu não usaria aqueles burns direcionados, sabe? Tipo raio, choque, incinerar, não. Eu focaria mais nos burns que focam em todos os jogadores da mesa. Como por exemplo, Price of Progress, 2 manas instantânea que lhe dá uma quantidade de dano a cada jogador igual ao dobro do número de lands não básicas que aquele jogador controla. A gente está jogando de mono-red, então basicamente nossos terrenos serão montanhas. Então aqui pra gente tomar dano é praticamente impossível. Agora numa mesa em que a galera gosta de jogar com 2 ou 3 cores, com certeza algum dano eles vão tomar. A gente tem aqui também a Delayed Blast Fireball, é uma instantânea por 3 manas, que ela dá 2 pontos de dano a cada oponente e cada criatura que ele controla. Agora, se essa mágica for jogada do exílio, ela dá 5 pontos de dano a cada oponente e a cada criatura que ele controla ao invés disso. E ela tem Fortel 6. Lembrando que Fortel é aquela habilidade que você paga 2, deixa a carta virada ali de cantinho e depois você pode pagar o custo de Fortel para fazer ela. Então você pode pagar os 2 ali e deixar ela, e quando você tiver para ganhar o jogo, paga 6 manas, dá 5 em tudo, mais 2 da comandante, enfim, maravilhosa nesse deck. E um último exemplo de estilo de carta de burn que eu usaria nesse deck aqui é uma carta simples, mas maravilhosa, que é a Bolt Wave.
1 mana dá 3 pontos de dano a cada oponente. Melhor dizendo, 1 mana dá 5 de dano a cada oponente. Ela é simplesmente perfeita e indispensável no deck da Longshot. Vamos conferir agora o nosso top 1 de Incommanders de 2025. E em primeiro lugar, o melhor Incommander de 2025, na minha opinião, é a Garnet, Princess of Alexandria. Ela é uma criatura Selesnya 2/2, por 2 de mana, sendo uma verde e uma branca, com lifelink, e toda vez que ela atacar, você pode remover um marcador de lore de qualquer número de sagas que você controla. E aí você coloca um marcador +1/+1 na Garnet para cada marcador de lore que você tirou dessa forma. Na minha opinião, a Garnet é o melhor comandante de sagas já lançada. Por quê? Porque você pode abusar ali dos capítulos 1 e 2, pelo menos, ou 3, dependendo de quantos capítulos a saga tiver. Você vai bater com a Garnet, vai remover esses marcadores, vai crescer o poder dela, e na próxima upkeep você vai poder reaproveitar essas habilidades da saga. E claro, se você tiver ali também uma pecinha ou outra que consegue movimentar esses marcadores, você vai continuar abusando e abusando e abusando várias e várias vezes das habilidades das sagas. Então, para mim, a Garnet é maravilhosa e perfeita para a temática de sagas. Eu vou mostrar agora algumas sagas que eu acho que vão funcionar super bem nesse deck. Começando por uma simples aqui, a gente tem a Summon Ixion. É uma saga de 3 manas. No capítulo 1, você vai exilar a criatura alvo que o oponente controla até essa saga sair de campo. Nos capítulos 2 e 3, você vai colocar um marcador +1/+1 em cada uma de 2 criaturas alvos que você controla e vai ganhar 2 pontos de vida. E quando você chegar no capítulo 3 ali, você vai exilar essa saga e ela volta como um unicórnio 3/3 com First Strike. Agora, se a gente conseguir travar a saga ali no capítulo 2, quando a gente atacar, a gente vai devolver ela pro capítulo 1 e no próximo upkeep ela vai de novo pro 2, coloca mais um marcador, você vai ganhar mais 2 pontos de vida, bate com a Garnet, volta, vai pro upkeep, coloca mais 2 marcadores, mais 2 pontos de vida, enfim. Você consegue fazer esse loop maravilhoso de marcadores, além de manter a criatura do nosso oponente exilada, né? Porque essa saga não vai sair de campo enquanto a Garnet estiver ali. Mais uma saga maravilhosa, Tale of Tinuviel. É uma saga de 5 manas. No capítulo 1, a criatura alvo vai ganhar indestrutível enquanto você controlar essa saga. No capítulo 2, você vai devolver a criatura alvo do seu cemitério para o campo de batalha. E no capítulo 3, até 2 criaturas que você controla vão ganhar lifelink até o final do turno. Mais uma vez, se a gente conseguir manter o looping ali da saga 1 para 2, a gente vai reanimar várias criaturas do nosso deck. Praticamente uma criatura por turno, né? Porque se a gente consegue tirar o marcador e devolver na upkeep, com certeza uma criatura vai devolver. E por que ela é tão boa? Porque você jogando ela com a Garnet na mesa, você vai dar indestrutível para a Garnet. Então você vai garantir que ela não vai sair de campo e você vai conseguir atacar com ela todos os turnos e fazer esses efeitos. Então, maravilhosa. Mais uma saga muito boa aqui, ó. The Princess Takes Flight. 3 manas. No capítulo 1, você vai exilar até uma criatura alvo. No capítulo 2, a criatura alvo que você controla vai ganhar +2/+2 e voar até o final do turno. E no capítulo 3, você vai devolver a criatura exilada ao campo de batalha sob o controle do seu controlador, né? Só que, se a gente conseguir travar ali no capítulo 1, a gente vai exilar todas as criaturas. Porque a saga, ela não é sacrificada se ela não tiver marcador. Ela é sacrificada quando ela chega no marcador 3. Então, se a gente faz essa saga, exila uma criatura, ataca com a Garnet e tira o marcador dela, ela não vai ter marcador. Mas no upkeep, ela vai ganhar o marcador. Então a gente vai conseguir exilar a criatura. Então é um removal muito bom e tem que ser incluído no deck da Garnet. Agora tem um truquezinho bem legal aqui no deck, ó. A gente tem a Ferroped, uma criatura artefato de 3 manas 1/1, que não pode ser bloqueada. E toda vez que ela causa dano de combate a um jogador, você pode retirar um marcador da permanente alvo. Então por que ela é legal? Porque a gente pode atacar com a Ferroped e com a Garnet, e aí vão ter 2 triggers para acontecer. A gente pode tirar os marcadores da saga que tiver no capítulo 2, por exemplo, e devolver ela para o capítulo 1, e quando a Ferroped causar o dano de combate, a gente tira o outro marcador resetando a nossa saga. Aí a gente vai para o upkeep, entra no primeiro capítulo, refaz a habilidade dele, e assim a gente consegue controlar quais sagas a gente quer utilizar de novo, capítulo 1, capítulo 2, enfim, dependendo de como estiver rodando o jogo, né? Muito bom e muito inesperado nesse deck também. Mas aí você tá me perguntando, poxa, mas tem tanta saga, acho que vai ser muito difícil eu conseguir controlar tudo isso, e se todo mundo destruir as minhas permanentes, o que eu vou fazer? Tranquilo, a gente pode usar aqui, ó, 2 mágicas que vão ajudar bastante no nosso jogo.
a gente tem a Resurgent Belief. É uma mágica sem custo de mana, mas que tem Suspender 2 por uma mana qualquer e uma branca. Suspender, você vai colocar 2 marcadores ali nela, e no começo da sua upkeep você vai tirar um marcador de tempo delas. Aí quando o último marcador for retirado, você vai jogar essa mágica. E aí você vai devolver todos os encantamentos do seu cemitério pro campo de batalha. Simples. Então você pode deixar a galera destruir suas sagas, não tem problema, que com o Resurgent você vai devolver elas. E aí, como isso vai acontecer no upkeep, elas já vão voltar e já vai trigar todas as sagas, enfim. A chance de você conseguir virar o jogo com essa carta é muito grande. Mas caso você não encontre a Resurgent, você tem aqui a Brilliant Restoration, que por 7 manas faz o mesmo efeito, só que ela vai devolver também os artefatos. Então, sei lá, quebraram suas pedras de mana, quebraram sua Ferroped, por exemplo, tudo vai voltar para o campo de batalha. E para finalizar os estilos de carta que eu colocaria nesse deck da Garnet, tem um que é super legal e vai te ajudar bastante também na hora de controlar ali qual saga você vai querer voltar ou não pro capítulo 1, capítulo 2, enfim, que é o Power Conduit. É um artefato de 2 manas, que você vai virar e tirar um marcador de uma permanente que você controla e vai escolher um. Você vai colocar um marcador de carga no artefato alvo ou vai colocar um marcador +1/+1 na criatura alvo. Então, de novo, se você tiver uma saga ali no capítulo 2, você pode virar ele, tirar esse marcador, devolver ela pro capítulo 1, coloca um marcador +1/+1 na Garnet, por exemplo, ataca com a Garnet, tira o marcador, reseta a saga, faz de novo o capítulo 1, enfim. Dá pra fazer muita coisa com essa habilidade do Power Conduit. Mas aí, vocês curtiram esse top 3? Acharam que minhas escolhas foram boas? Vocês conheciam essas cartas? Conheciam essas ideias de deck? Tem uma opinião diferente? Deixa aqui nos comentários e vamos trocar uma ideia sobre os Incommanders de 2025. Eu espero que vocês tenham curtido esse top 3. Com certeza vai ter muito Incommander ainda lançado pela Wizards, afinal tem muita coleção vindo por aí. E eu quero desejar a vocês um feliz final de ano, um final de ano muito especial, que vocês possam aproveitar bastante. E agradecer demais vocês que têm chegado aqui no YouTube, que já me conhecem do Instagram, ou que não me conhecem do Instagram e tá chegando aqui no YouTube, enfim. Já segue a gente aqui, se inscreve, enfim, faz tudo aquilo que a gente precisa fazer no YouTube. Até a próxima e falou!